Eu vou falar agora a respeito da situação lá do cartório do segundo ofício, porque lá, primeiro, os funcionários lá do segundo ofício de notas foram comunicados, no final do expediente de ontem, que estariam todos demitidos, com data retroativa, inclusive. Lá já estava sem tabeliã, a tabeliã tinha sido afastada, a tabeliã interina tinha sido afastada. E agora a situação ficou ainda mais complicada depois do anúncio das demissões. Eu vou falar com o Gorete Santos, que está ao vivo e traz para nós informações a respeito deste assunto. Gorete, faz tempo que você está dedicada a acompanhar e entender este caso. E quando nós imaginamos que agora a solução chegou, vem novos problemas, Gorete Santos. Esse cartório que já atende a tantas pessoas tem agora que enfrentar muitos problemas. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Você é todos que acompanham o Jornal do Piauí. Pois é, infelizmente, o maior cartório da cidade, responsável por 70% das negociações jurídicas. Aquilo que mais se temia começa a acontecer, que é a deficiência no atendimento em função de toda essa confusão. Alguns procedimentos estão suspensos, outros atrasos no andamento. Isso em função do afastamento da tabeliã e de toda a diretoria no início do mês, após a constatação de indícios de irregularidades. Uma nova tabeliã foi nomeada para assumir o cartório, mas a situação dos demais funcionários ainda não foi resolvida. E, segundo eles, foram surpreendidos agora com o comunicado de demissão em massa e com restrição de direitos trabalhistas. A movimentação na porta do cartório, logo no início da manhã, não era de usuários, mas de funcionários revoltados com o aviso recebido da nova tabeliã interina, Merilane Oliveira, no final do expediente de ontem. Nos foi avisado ontem, dia 19 de julho, que foi decidido a nossa carteira sido baixa no dia 5 de julho. E a partir do dia 6 estamos trabalhando sem saber dos salários que ganhamos e sem saber da nova gestão que estamos contratados. Então, nossa carteira ainda é assinada pela antiga tabeliã, não recebemos rescisão, não recebemos demissão, nem aviso prévio. Bruna interrompeu as férias, mas por enquanto seria a única funcionária fora da lista de demissões. Eu não saí por conta da minha situação, porque eu estou recém-cirurgiada e ela disse que depois que acabar esse meu atestado, que eu no caso não estou de atestado, estou de férias, ela vai ver a minha situação direitinho, mas que o resto do pessoal todo estava demitido, que era a decisão do tribunal. A tabeliã interina Raione Queiroz foi afastada do cargo pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí no último dia 5, por suspeita de várias irregularidades. Com ela, toda a diretoria do cartório. A nova tabeliã tem autonomia para escolher os seus subordinados. No entanto, os demais funcionários continuaram trabalhando, muitos com aviso prévio. São cerca de 90, com contratos ainda registrados no CNPJ da antiga tabeliã. Hoje, dia 20, é dia de pagamento, mas só ontem os funcionários ficaram sabendo que, além das demissões, os últimos 15 dias trabalhados serão pagos com base numa nova tabela, que reduziria em mais da metade o valor dos salários. A gente foi surpreendido porque até então a gente estava em expediente normal, a gente estava em todos os honorários normalmente, como qualquer outro dia na gestão passada, e aí teve essa reunião ontem no final do expediente. E aí ela disse, a primeira frase que ela disse foi que a gente estava demitido desde o dia 5 e que se a gente quisesse a rescisão, a gente teria que entrar na justiça, né? E aí, quando indagada sobre qualquer apoio quanto a isso, ela não soube responder, né? E aí a gente está aí de mãos atadas, a gente foi totalmente surpreendido. Diante do comunicado de demissão em massa, muitos funcionários já se afastaram hoje do cartório e cerca de 15 foram direto à Procuradoria Regional do Trabalho em busca de garantir os direitos trabalhistas. Uma confusão que já começa a comprometer o atendimento no segundo ofício de notas e registros de imóveis. Quem chegou por volta de 9h30 da manhã ao cartório sequer conseguiu senha de atendimento. E muitas outras pessoas que vieram cedo também não saíram satisfeitas. A gente tem pressa pelo documento, né? E ele é prazo marcado por eles e eles não atendem no dia que eles moram. Sério que no momento não estão podendo atender, o cartório está passando pelo acervo e está sem atendimento. Pelo menos o meu processo não consegui resolver.
Muita confusão ainda, né, Joelson? Olha, o grupo que se dirigiu à Procuradoria Regional do Trabalho há pouco esteve aqui no Tribunal de Justiça, mas não conseguiu ser atendido pelo presidente do tribunal, o desembargador Ivan Lopes. Eles estão em busca de conversar também com a Corregedoria Geral aqui do Tribunal de Justiça. O tribunal acabou de emitir uma nota, estou aqui com ela, uma nota em relação ao posicionamento, porque nós havíamos procurado a Merilane, que é a nova tabeliã interina do 2º Ofício de Notas e Registros de Imóveis, e o setor jurídico lá do cartório havia informado que qualquer informação acerca desse assunto seria dada diretamente pelo Tribunal de Justiça. E aí o tribunal diz o seguinte em relação a esse fato das demissões e das supostas restrições de direitos trabalhistas, que por meio do Conselho Administrativo do Fermojup, que é o Fundo de Aparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, o qual arrecada os recursos do cartório, entende que o pagamento das verbas rescisórias a funcionários demitidos após a mudança da diretoria das serventias deve ser feita pela então contratante, por tratar-se de contratações realizadas por meio de pessoa física. Ou seja, teria que ser feita pela Raione Queiroz, que era a antiga tabeliã, a qual os funcionários ainda estão vinculados. O Conselho definiu ainda que os funcionários que atuam nos cartórios e não tiveram envolvimento nas irregularidades que foram constatadas ao longo da investigação poderão ser aproveitados em suas funções, caso seja de interesse da atual tabeliã interina. Aquilo que a gente colocava, a nova tabeliã, ela tem autonomia para escolher quem ela quiser. E aí a possibilidade de recontratar todos esses funcionários. Seria mais uma questão de burocracia, a demissão, já que está vinculada ao antigo CNPJ, né, a antiga tabeliã interina, e recontratá-los. Agora ninguém sabe como vai ficar. Para eles está uma confusão muito grande, sem saber se vão receber de fato esses direitos trabalhistas ou não. E aí, junto com essa nota, Joelson, há uma explicação também do porquê dessa decisão da rescisão ser a cargo da antiga tabeliã e não da nova tabeliã ou do Fermojup. A gente tem algumas constatações nesse relatório final que foi emitido agora há pouco. A exemplo, foi constatado, a gente já havia informado, por exemplo, pagamento de horas extras sem autorização da Corregedoria Tribunal de Justiça, o uso de uma máquina de fotocópia com todos os insumos do cartório, mas que estariam beneficiando a tabeliã interina, além da intermediação de tabeliães para beneficiar outras empresas. E aí o relatório diz que só em relação a horas extras durante o ano todo, o valor chegou a R$ 277 mil. A máquina de fotocópia deve ter apurado cerca de R$ 60 mil ao longo de mais de um ano. E aí há outras constatações também que são importantes. Por exemplo, em relação à diretora financeira, o relatório diz que a materialização de diversos saques em espécie do caixa do cartório para pagamento de academia no valor de R$ 1.000, pagamento de medicamento para emagrecimento no valor de R$ 280, pagamento inclusive de camisolas, vestidos e parcela de financiamento de veículo. E que a diretora financeira teria argumentado que esses saques seriam adiantamentos de salários. Mas, segundo o relatório, esses descontos não constam na folha de pagamento informada ao Tribunal de Justiça. E há ainda a possibilidade, a apuração da ausência de R$ 500 mil do caixa e de um desvio, Joelson, que pode chegar a R$ 2 milhões. Esse relatório agora vai ser encaminhado à polícia. Joelson? Obrigado, Gorete. Obrigado, Gorete Santos, pelas informações. Gorete Santos acompanhando esse caso do cartório de segundo ofício. Um problema maior aí é a demissão, claro, dos servidores, 90 pessoas que não sabem qual o seu futuro, mas a cidade de Teresina, que para nos seus negócios de venda, compra de imóvel, tudo isso fica parado porque o cartório, que é responsável por isso, simplesmente não está funcionando como deveria. Cria problemas, cria embaraços, cria dificuldades também nesse universo dos negócios imobiliários.